Trouxe a foice da minha amiga. Cresci a ouvir estas histórias do trabalho pós-latifundiário. E havia tanto para contar. A democracia constrói-se efetivamente diariamente. Estamos com o copo meio cheio. Uma experiência que a gente não estava a contar. A minha filha disse-me assim: olha, isso vai ser uma desgraça no TikTok. É My Body, My Choice. As nossas filhas vão ter que lutar. Abril não se faz se não continuar. A alegria é revolucionária. O que faz falta é agitar a malta, o que faz falta. O que faz falta é libertar a malta, o que faz falta. Bem-vindos ao 11º episódio do podcast do que faz falta, onde damos voz a quem não tem medo de transformar o mundo. E hoje vamos falar de liberdade. Juntamos ao coletivo Ai Filhas para conversar sobre uma pergunta que tantas vezes ouvimos. Antigamente é que era bom. Antes de 1974, no silêncio quente das planícies alentejanas, muitas mulheres aprenderam a resistir com pouco mais do que a força das mãos e a coragem no olhar. Cresceram sem liberdade, sem direitos, sem escolha. O coletivo Ai Filhas dá nova vida a estas memórias, ligando gerações através de histórias contadas na primeira pessoa. Vamos ouvir a história do projeto que dá voz às mulheres alentejanas que viveram antes da liberdade, que carregaram nos ombros o peso de um país fechado e desigual. Muito obrigado por terem aceito o convite e para falar aqui no podcast o que faz falta. Obrigada, amor. Podem-me contar um bocadinho como é que surgiu este projeto? Eu tenho um projeto que se chama A Casa do Montado. É um projeto que visa a conservação do montado através da apresentação de uma exposição. A segunda parte aqui, em 2022, a Câmara Municipal de Évora abre um projeto, um Open Call, o Artes à Rua, que é um programa da Câmara. E a Casa do Montado, juntamente com outras entidades, faz uma proposta, lidera essa proposta que se chama Mulheres Saberes Práticos e Montado. E o objetivo é ir às 8 freguesias rurais do Concelho de Évora e reunir os testemunhos das mulheres que trabalharam no campo, porque eu e a Isabel somos engenheiras das áreas ligadas à agricultura, sou zootécnica, ela é agrícola. São muito poucas as mulheres com quem eu acabo por me cruzar. Nos últimos 10 anos desaparecem. As únicas mulheres com quem eu trabalho no campo são as mulheres que vão fazer outros trabalhos na vinha. As outras todas desaparecem. Nos outros todos os trabalhos não existem mulheres. E então eu tenho um colega e a mãe dele foi sempre uma pessoa que foi sempre muito disponível para mim, a mãe e o pai, e então eu acabava por ter conversas sobre o campo, e então a partir daí começa a surgir, já tinha esse interesse, surge de uma forma mais definida a vontade de conhecer mais, ter mais informação acerca das vivências dessas pessoas, dos montes, das herdades, de como é que eram as vidas antigamente, mais ligadas ao aspecto da agricultura. Pronto, e então surge esse projeto no Open Call da Câmara, a Casa do Montado vence essa proposta é executada durante o ano de 2023, fizemos a recolha no âmbito do projeto. Em outubro o projeto é apresentado, é feita a inauguração do projeto, o projeto dessas recolhas, dessas 8 freguesias, dá origem a 8 vídeos, que é aí que a Susana entra na condição que ela vai fazer a pós-produção vídeo, e a Isabel eu conheço já há muitos anos, cruzamos muitas vezes aqui porque a Casa do Montado fica muito perto da casa dela, e então eu falo dela, falo do projeto a ela e ela junta-se a nós, então vem a várias freguesias fazer as entrevistas. A Susana também se junta às entrevistas, elas vão acontecer, nós vamos estando sempre juntas as três, e em outubro o projeto então é apresentado ao público com os 8 vídeos que estão no YouTube. Se procurarem por Mulheres Saberes Práticos e Montado vão ver estes 8 vídeos, e paralelamente em cada uma das freguesias há uma artista que faz um trabalho sobre essa freguesia. Então na inauguração são esses 8 trabalhos artísticos e esses 8 vídeos. Fim deste projeto, porque a Susana tinha visto todos os brutos e a Isabel tinha acompanhado muitas das sessões. Damos início à chamada para a apresentação dos projetos para a comemoração dos 50 anos do 25 de Abril. A Susana vem ter comigo e diz-me há muito material, o que é que vamos fazer com ele? A Isabel diz, não podemos parar. E eu digo, oh meu Deus, eu tenho que ir de férias e depois já vamos. Mas antes de irmos, apresentamos a proposta à Câmara. Já fui de férias, a Câmara ficou com a proposta em cima da mesa. E para celebrar os 50 anos do 25 de Abril, acabaram por
recuperar as histórias que gravaram das mulheres? Porque é que era importante contar essa história? Olha, a mim surpreendeu-me imenso as histórias que eu ouvi. Eu, embora seja a única alentejana aqui do grupo, é verdade, embora seja a única alentejana aqui do grupo, eu não conhecia, a minha realidade era uma realidade de cidade. Os meus pais trabalhavam ambos aqui na cidade. E ir ao campo e ouvir aquelas histórias daquelas crianças, eu já nasci depois do 25 de Abril. Para mim, são direitos que estavam, nunca quer dizer, eu já imaginava, não é? Claro que a gente já ouviu as histórias, mas ouvir mesmo contadas na primeira pessoa e casos como a gente ouviu naquela partilha, que, que não se podiam perder. E a gente teria que mostrar, eu pensei muitas vezes, a minha filha não tem noção nenhuma de como é que foi a vida há tão pouco tempo atrás, a vida de histórias de pessoas que poderiam ser avós dela. E a gente não quis que esses não os perdessem. E havia tanto, tanto para contar. E tanto, elas foram tão generosas a contar-nos tanta coisa. Que até me surpreenderam várias histórias. Crianças a tomar conta de crianças, que não foram para a escola, que andavam descalços até o 12º ano, que passavam fome. Que não se podia perder estas gerações mais novas que já estão muito afastadas do Estado Novo e do que é que foi viver no Estado Novo, e então começámos a perceber que tínhamos que fazer contar essas histórias dessas senhoras. A ideia dos 50 shorts para os 50 vídeos não veio logo à primeira, foi uma coisa que foi trabalhada entre nós. E a questão aqui de jogar essas histórias com os direitos que foram consagrados foram postos em lei na Constituição Portuguesa, vem aqui da Isabel, e então agora vou passar o testemunho. Também sou engenheira agrícola e também trabalhámos, eu e a Andreia tivemos esta sorte também de poder trabalhar ao lado destas mulheres. E acho que também parte da nossa sensibilidade também querer, tanto eu como a Andreia, embora trabalhássemos em sítios diferentes, no Alentejo, eu trabalhei no campo na Costa Vicentina e ela trabalhou sempre aqui nesta região de Évora. Mas sempre esta sensibilidade de gostar de os ouvir, gostar de ouvir estas pessoas. Eu tinha alguma noção do que se tinha passado no Alentejo, também não sou alentejana, mas a minha mãe tem uma grande amiga, que entretanto também é minha amiga, que é alentejana, portanto eu cresci a ouvir estas histórias do trabalho pós-latifundiários, do trabalho do sol a sol, dessa minha amiga. Descobrimos também que temos esta aptidão as três de ouvir, porque acho que é necessário ouvir as pessoas, acho que é bom. E quando acabámos, lá está, quando acabámos o primeiro projeto, ficou assim um vazio de que tínhamos tanta coisa ainda para dizer. E uma vontade enorme, as três, de continuar com estas histórias. Eu tive logo um bocado a ideia como ou seja, de pegar na Constituição, nos direitos, porque de facto ali era flagrante. Elas não tinham, já têm a noção de que é a Constituição que nos garante os direitos fundamentais e que nós não conhecemos, né? Porque eu não me lembro de dar na escola, não a estudamos, não a lemos, não. E a ideia era um bocado pôr a Constituição, encaixá-la ali um bocado, de alguma maneira, para dar a conhecer, para divulgar, e, estamos muito contentes com este formato. Acho que resultou super bem. Obrigado por trazer estas histórias, estes testemunhos que são tão importantes e tão interessantes. Aqui no podcast O que Faz Falta temos um slogan que é a escuta como revolução, e realmente estas pessoas às vezes não têm quem as ouça, e para manter a história viva. Eu há bocado estava a perguntar porque é assim tão importante trazer estas histórias das mulheres nos dias de hoje. Porquê? Porque elas não têm essa voz. E há um risco. E, aliás, nós agora até sentimos mais esta urgência de continuar a gravar mais coisas, porque quanto mais falamos, mais percebemos que há mais histórias para contar, porque isto não acaba aqui. 25 de Abril fez-se, mas a vida delas continua e no Alentejo continua muito forte.
e sentimos esta urgência de as continuar a gravar, porque elas estão envelhecidas e as pessoas não duram eternamente e as mulheres também nunca ninguém as quer muito ouvir. Os homens têm mais voz, e elas ainda assim continuam muito com pouco espaço de fala, com pouco espaço de fala. E com muita vontade de falar, porque elas E falam com muito. muita vontade de falar, pois. Antigamente é que era bom. Pois é um bocado um slogan que existe agora nessas novas gerações, e nós até pela interação que temos tido nestes vídeos com os comentários, ainda há muitas pessoas que ainda não conseguem entender um bocado o que é que a gente queria dizer. Aqui não era uma questão, não é uma questão política. Política partidária, né, Sana? Porque nós temos um posicionamento político, acho que dá para ver. Mas não era uma luta de gerações, de dizer que antigamente era Não, melhor ou agora é não, melhor. Era não. mais mostrar a realidade das pessoas e o que Sim, foi conquistado. era mais eu acho que é mais uma questão da memória, que é para não se esquecerem, e para não se começar a dizer que antigamente é que era bom, sem saber como é que era antigamente, não é? Porque se eu não tenho conhecimento de como é que era antigamente, eu não posso dizer que antigamente é que era bom, só porque acho. Se calhar era bom para alguns, mas para estas senhoras aqui, trabalhadoras rurais de freguesias de Évora, não era nada bom. Tinham miséria, não tinham casa, não tinham casa de banho, não tinham água canalizada, não tinham luz, não tinham fogão, não tinham Sapatos, frigorífico, não tinham roupas, não, elas viviam numa miséria completa. Não podiam ir à escola, iam à escola até à terceira classe, a maior parte delas, algumas nem sequer foram à escola, e tratavam com todos os irmãos, não podiam ser crianças, e acho que este antigamente não era nada bom. Eu costumo começar os meus episódios a perguntar aos meus convidados se vêm de um lugar de privilégio ou de um lugar de dificuldades. Vou tentar que vocês falem cada um bocadinho do vosso percurso. eu pessoalmente acho que eu venho de um lugar de privilégio porque nasci depois do 25 de Abril. Mas os meus pais, não, quer dizer, eu acho que se não fosse o 25 de Abril, a história da minha família, ou seja, o meu avô tem a quarta classe, a minha avó tem a segunda classe, o meu pai tem a quarta classe, a minha mãe fez o sexto ano já adulta, eram 8 irmãos, só o último irmão é que conseguiu estudar, mais nenhum. Estudar, formar-se a nível superior, com a ajuda de todos os irmãos, e portanto o meu lugar de privilégio, sou filha da classe média trabalhadora. O meu lugar de privilégio é-me dado também pelo 25 de Abril, porque consegui estudar numa escola pública, fiz o meu curso superior, e isso deu-me uma oportunidade enorme na minha vida. Conheci pessoas muito diferentes que me acrescentaram imenso. E porque não é só o que aprendi, né, o que estudei, é o meio onde estive, o meio de conhecimento e né, que acho que é um privilégio. Agradeço a oportunidade que o 25 de Abril deu a Portugal. Pronto. Porque provavelmente se não tem sido, eu seguiria a linha dos meus pais, portanto, não poderia estudar ensino superior, não poderia tirar um curso, não podia ser uma mulher emancipada. Ir, andar a fazer a tua vida, não é? Não existia. Eu também nesse aspecto também sou privilegiada, porque pude estudar, pude ir para a universidade, pude fazer essas coisas todas. É verdade. Portanto, tenho privilégios. A minha história é nisso. relativamente diferente, porque com o 25 de Abril também dou ao privilégio de nascer depois do 25 de Abril, mas eu nasci em Moçambique, a minha família vem de Goa, e o 25 de Abril dá-nos uma volta muito grande à vida, mas aterramos de pé, perdemos as coisas que tínhamos em Moçambique, perdemos, não podia-se trazer casas às costas, mas aterramos de pé e conseguimos reconstruir a nossa vida. E eu e os meus irmãos todos estudamos. O meu pai é licenciado, a minha mãe também frequentou a universidade, portanto,
o lugar de privilégio foi mesmo em relação à minha família. Tenho um interesse particular acerca das pessoas que vieram de Moçambique. Quais foram assim as maiores dificuldades que vocês tiveram e o que é que vocês estão a receber como feedback das pessoas? Olha, uma das dificuldades é conciliarmos o tempo que temos, as três, porque, por exemplo, eu e a Susana somos mães solteiras, estamos com os filhos, ela ainda por cima tem dois, eu só tenho uma, pronto. E às vezes era difícil conciliarmos o tempo, né? Mas olha, ainda ontem falámos sobre isto, o que vale é que estamos mesmo muito alinhadas. De facto, foi uma surpresa. Estamos mesmo muito alinhadas. E portanto, dá assim, por meias palavras, dá para. Estamos sempre tão alinhadas que a ideia está feita. Hum, Portanto, estamos alinhadas em ideais, estamos alinhadas em o que queremos dizer, o nosso posicionamento, a estética, embora o pouco tempo que temos para gerir isto, depois quando trabalhamos é rápido, porque é quase em meias palavras. Isto foi uma das dificuldades. Gostávamos era de ter mais tempo para nos dedicarmos a isto. Isso é que Mas a é. gente também não sabe fazer uma só coisa, portanto, Pois é isso. não podemos e não conseguimos. Sim. O que é que vos faria conseguir? Não sei se tem esse plano no futuro de fazer mais e conseguir mais. Através de algumas das mensagens que nos têm enviado, eu particularmente, porque nós somos muito atentas aos comentários. Para nós, o mais importante é que não hajam comentários desagradáveis às senhoras. Isso para nós é o nosso baseline. As pessoas podem discutir política, podem discutir ideias, podem dar as suas próprias opiniões. Agora, ofensas é um ponto que nós não ultrapassamos. E por isso e porque gera algum desconforto em muita gente, nós ao princípio tivemos alguns problemas e depois tornamos-nos bastante mais atentas aos comentários e por conseguinte às mensagens. Pronto, nos comentários há muita gente que se revê no projeto e nos comentários temos tido algum feedback na, relativamente à, à mensagem que enviamos. As pessoas têm-nos agradecido, têm partilhado com outras pessoas, têm tido um bocado essa ideia. Isto porque é mais do que um projeto de ruptura ou de intervenção, é mais uma homenagem. Eu não diria homenagem, eu acho que para mim é um bocado pôr os pontos nos is, por os cartazes que andam por aí, é 50 anos de corrupção por todo lado. Epá, e isto é no mínimo insultuoso. É no mínimo insultuoso para estas pessoas e para nós que vivemos, quer dizer, nós não nascemos ontem, nós estamos aqui há 50 anos também, percebemos muito bem o que é que isto tudo custou a conseguir. Passamos por todos os altos e baixos. Como diz o Ricardo Luz Pereira, a Manuela Ferreira Leite foi nossa Ministra da Educação, foi depois Ministra da Economia, depois foi isto, depois... Nós acompanhamos tudo isso, portanto, estarem-nos a tirar à cara que foram 50 anos de corrupção, é ver um copo meio vazio, é talhar a coisa por baixo, mostrar aquilo que realmente é. Não se pode, o apagamento da memória é uma coisa muito, há quem faça e faça de uma forma reiterada, mas é ofensivo para nós. E nós que somos mulheres, nós que nos vemos, eu continuo a trabalhar na agricultura, Luís, e há situações em que elas descrevem como, ainda ontem na RTP, uma delas dizia, eles para fazerem as necessidades quando as senhoras estavam no campo, tinham que ir atrás de uma moita. E continua a ser assim. E continua a ser assim. Trabalhos agrícolas, como andar a fazer podas em vinhas, é suposto andar numa casa de banho, transporte uma casa de banho dessas, pronto, transportáveis. Certo. Ninguém faz isso. Vai a um olival, vai a um sítio desses onde estão os senhores. E mesmo os homens, não, a casa de banho não é para as mulheres, é para toda a gente. Mas vais a um sítio desses e não há. Então, quando há a vindima, começam às 4 da manhã e até ao meio-dia, como é que se faz? Não há ninguém que tenha necessidade de ir à casa de banho. As coisas continuam muito, muito iguais, portanto, não me venham cá com histórias de que a democracia constrói-se efetivamente diariamente. O Palácio ela faz casas de banho, porque a empresa onde eu trabalho lá em baixo, eles por acaso têm. Mas o teu trabalho é mais permanente. Ele tem um cheiro tão horrível que muitas vezes as pessoas, principalmente os homens,
preferem ir atrás da árvore. Eh, Pelo menos na empresa onde eu estou há. Sim, não é em todos Há. os casos, Mas mas o em que muitos há acontece é que trabalhos também. que são trabalhadores temporários. Os teus são mais permanentes. Os meus são mais temporários. Toda a gente gosta só do vinho alentejano, mas depois estas pequenas realidades estavam lá, né? Eu vi muitos vídeos e tinha muitas vezes a escola, era sempre um tema comum falarem da escola. Quando iam à escola. Pois. Eu acho que nós Mas é tentámos. que a escola também era um local de abuso. Também foi um local de abuso. E isso. Nós tentámos colocar o máximo de artigos da Constituição possível, não é? Mas focando especialmente nestes 5 temas, não era? A escola, o trabalho, a família, a saúde e falta-me a Piada. habitação, a parte de pré-escolar, de elas irem para o campo, a parte de equipamentos pré-escolares, não é? Da escola pública, da creche, do apoio à velhice, ou seja, quando os familiares envelheciam e ficavam doentes, está lá, o planeamento familiar, que não havia, o apoio no parto, o serviço de saúde não era gratuito, era pago, elas não iam. Aliás, há uma história de uma ambulância que ela tem que ir pedir dinheiro emprestado, está em risco de vida, depois de ter tido em casa o segundo filho, e teve que pagar a ambulância e teve que pedir dinheiro emprestado e ficar a pagar a ambulância. O Serviço Nacional de Saúde é uma conquista de Abril, e que elas não tinham acesso. Há lá outro vídeo também, por exemplo, em relação à saúde, que ela diz, doía a cabeça, olha, era aguentar. Não havia nada de tomar alguma coisa ou ter algum tipo de ajuda. Era sempre assim. Portanto, nós tentávamos focar nestes 5 temas da Constituição e pôr o máximo de artigos possível. O nosso objetivo era sempre pôr o máximo de artigos. Mas foi uma coisa que, entretanto, com os comentários, por exemplo, eu comecei a sentir isso. É que as pessoas. A ênfase no comentário é sempre o relato delas. E nós temos. Portanto, entretanto, começámos a repetir artigos, porque de facto também sobre esta temática que elas falam, percebemos também pelos comentários é que o que é impactante e poderoso são os relatos delas. Isso é que é muito poderoso. Vamos ver aqui alguns. Espero que estejam a ver. Conseguem ver? Eu vou escolher à sorte. Força. Eu também não gostava muito da escola, porque a professora também era muito rígida. Eu sofri muito na escola. Se fosse hoje, eu batia muito. Muito. Ainda não tínhamos esta Batia muito. Muito. Todos, a minha mãe, coitadinha, sofreu muito. Quando eu abalava da escola, era um choro até chegar à escola. Chegava à escola, era até soluçava. Eu nem podia nem ver a professora. Ela batia, calmadamente. E eu ainda gostava de ir para a escola. As crianças têm direito à proteção da sociedade e do Estado com vista ao seu desenvolvimento integral, especialmente contra todas as formas de abandono, de discriminação e de opressão e contra o exercício abusivo da autoridade na família e nas demais instituições. Ai, filhas, sabem lá o que é passeio. São histórias difíceis de ouvir. Olha, e nós ainda temos uma precisamente com a senhora deste vídeo. Nós fomos visitá-la, eu e a Andreia, antes. Fomos convidadas para ir à RTP no dia 24 de Abril. E levando algumas senhoras, 4 senhoras. E 2 dias antes fomos visitar esta senhora. E estávamos a falar deste vídeo onde ela aparece e ela diz, pois eu não gostava, para além da professora lhe bater, a professora ainda a obrigava a ir para a casa dela, cozinhar e limpar a casa. Foi uma coisa que ela não nos disse no vídeo, mas porque já tínhamos posto, claro, foi uma informação adicional, portanto, é que o abuso era tão grande que elas, não sei, era como se fosse às vezes normal. Portanto, esta coisa ela nem contou na altura. Contou que lhe batia, ela tinha que ir para a casa da professora, limpar a casa, Em fritar vez de o estar na peixe, não escola, foi? em vez de estar na escola, a professora não era Em vez de estar na escola, exato. E depois chegava à escola, não sabia, claro. E depois a professora batia-lhe. Era ela e outra. Alternavam. Mas olha, Era um abuso tão grande que, eu andei na escola e a minha professora também batia, também, e já foi mais tarde.
Sim. A Também minha não me batia, mas dividiu a turma entre bons e maus alunos. Vá lá. então, Não eram burros. Não Mas eram os hoje em burros, eram os bons e os maus. mas hoje em dia nenhuma criança Isso é impensável. impensável. É. Pode acontecer, mas terá consequências, claro. Claro, ali era normal, nós fazíamos um ditado, pelo menos quando fui eu era, fazíamos um ditado, tínhamos direito a 4 erros. Se por cada erro extra levávamos uma colherada, que ela batíamos com uma colher de pau. Não era com uma régua, mas era com uma colher de pau. Por isso foi uma coisa que também foi, quer dizer, foi uma coisa que continuou e embora esteja na Constituição que não se deve fazer isso às crianças, continuou ainda durante algum tempo. Mas a gente viu que hoje já não existe. Não dá, isso é E impossível. agora nós temos esta coisa que não tem respeito pelos professores e agora são os alunos que batem nos professores e pronto, eu não sei o que é, mas eu lembro-me de fazer um ditado a pedir para não dar mais de 4 erros porque ela me ia bater se eu fizesse mais de 4 erros. Por isso acho que isso de poder estar na escola e gostar da escola, acho que não é melhor. Eu posso dizer que eu nunca gostei da escola, porque tinha uma professora que era violenta. Eu não gostava de ir à escola. A minha irmã, por exemplo, já teve uma professora que não tinha nada a ver com isso. Minha irmã é só um ano mais nova. E a minha irmã sempre foi uma excelente aluna e adorou sempre a escola. Portanto, há uma diferença que tem a ver também com as professoras que nos calhavam. E que ainda bem que hoje em dia isto não acontece nas escolas. Em Lisboa não, mas aqui no Alentejo ainda há, e nas zonas mais rurais ainda há miúdos, ainda há crianças que vivem em montes e longe da escola. Mas a escola vai buscá-los a casa. Estas pessoas não foram à escola porque viviam num monte. Né? Não havia transporte, agora o Estado, lá está a Constituição, né? É obrigado a ir buscar as crianças a casa ou perto para as levar à escola. E são essas conquistas que vocês querem mostrar. Sim, Porque direitos conquistados e que uma estão hora e em meia discussão. uma hora e meia a pé para chegar à escola. Hoje em dia, né, as nossas crianças têm muita sorte. Têm o transporte que leva à escola, têm os pais que possam os levar à escola, que também não trabalham de sol a sol e que têm tempo para os poder levar à escola. E há muita gente que diz, mas toda a gente tem as mesmas 24 horas do dia, mas não contam o tempo de se perder em transportes e em caminhos, como estão a dizer. E fazer lume e outras coisas que nos facilitam a vida, tipo eletricidade, ter água na torneira. Isso é uma Claro que coisa esses avanços tecnológicos, né? Máquina de lavar roupa, para mim isso já é tecnologia. Não tenho máquina de lavar louça e faz-me falta. Isso tudo foi uma libertação para a mulher, porque é sempre a mulher que tem menos tempo, né? Como tem essa responsabilidade, lavar a roupa, lavar a louça, fazer a comida, isso, vir os fogões a gás, vir as máquinas de lavar roupa, isso foi uma libertação também da mulher. E nós também não podemos dizer que está tudo bem, é que não está tudo bem na escola. valorizações, Luís. O nosso vídeo tem mais valorizações e mais comentários e criou mais dinâmica aqui nas nossas redes sociais. Foi esta divisão dos trabalhos domésticos e tratar dos filhos entre os homens e as mulheres. Então vamos ver mais um vídeo. Vou mostrar outro. Eles ganhavam mais um bocadinho. O meu marido ganhava mais. Mas Até era porque o meu marido tinha outro emprego, era diferente. Ele era carpinteiro, ganhava mais aí logo aí era diferenciado, já era diferente, né? Mas mesmo os homens, tudo no campo, mulheres e homens no campo, os homens quase sempre ganhavam o dobro das mulheres, pelo menos. E não faziam mais. Todos os trabalhadores, sem distinção de idade, sexo, raça, cidadania, território de origem, religião, convicções políticas ou ideológicas, têm direito à retribuição do trabalho segundo a quantidade, natureza e qualidade, observando-se o princípio de que para trabalho igual, salário igual, de forma a garantir uma existência condigna. Ai, filhas, sabem lá o que é passeio. Esse era sobre as mulheres, sobre os homens que ganhavam quase o dobro das mulheres. Há ainda muita ideia, nós também nos apercebemos disso, é que as mulheres não trabalhavam. E nas redes sociais, né, embora nós tenhamos posto lá a descrição do vídeo, diz sempre mulheres
trabalhadoras rurais do Conselho de Évora, as pessoas não leem. E então acusavam-nos de a gente estar a fazer este tipo de partilhas, mas que as mulheres não trabalhavam. E então as mulheres podiam fazer os trabalhos domésticos porque elas não trabalhavam fora de casa. Também é uma coisa que se pensa que antigamente era assim em Portugal e não era. As mulheres trabalhavam fora de casa e ainda acumulavam por valores menores dos homens e ainda chegavam a casa e ainda tinham todo o trabalho doméstico e de educação dos filhos. Que aliás, acho que estava mesmo escrito na lei, durante o Estado Novo, antes de ir para a Constituição, que isso era responsabilidade das mulheres, O trabalho doméstico. o trabalho doméstico, sim. E temos coisas super graves, como se o marido batesse na mulher ou a matasse e fosse por adultério, não seria julgado nem condenado. Há coisas que as pessoas não sabem, que não têm noção do que era antigamente, que não era assim tão bom. Mas eu estava a falar de outro vídeo, que era sobre um sindicato, sim. que eles queriam... Então esse não era. Este Ela foi posta há pouco tempo. Eu vou mostrar era o que mais estava isso ao outra lado. vez. Era o que estava ao lado. É logo em É cima. É o 40. Não, mais acima. É, Os homens é trabalhavam lá este aqui da embaixo. camisola branca. É o do Os meio. homens, Esse. os homens Essa trabalhavam lá senhora. embaixo. Os homens trabalhavam lá embaixo, a gente trabalhava em companhia dos homens. Depois veio do sindicato, disse que a gente trabalhava ao lado dos homens, tinha que ganhar o mesmo do que eles. Pois o patrão não quis pagar, passámos a tarde só cá em cima, na secção das senhoras. A gente andávamos a fazer trabalho dos homens, eles não queriam pagarem, e depois é por isso que a gente se escondia. O sindicato estava bem, o patrão é que estava mal. Pois o patrão não queria pagar o que a gente pertencia, não era? Fazíamos mais ou menos o mesmo. Foi. Fazíamos mais ou menos o mesmo. Vou parar só porque é igual ao outro. Mas às vezes tem artigos diferentes. O artigo primeiro, mas depois vê as alíneas são diferentes. O 59 dos trabalhadores entrou muitas vezes. E esta realidade no Alentejo mudou assim muito relativamente à desigualdade entre os homens e as mulheres? Mudou. Nota-se. Alentejo. Há muitas coisas por fazer, mas notou-se. Hoje em dia as mulheres já vão ao café. Hoje em dia as mulheres conduzem. Hoje em dia as mulheres têm as suas próprias contas bancárias separadas. Estamos a falar ainda delas. Elas hoje em dia têm a dona Angelina, por exemplo, que é uma das que foi à RTP, tirou carta de condução. E vai à hidroginástica. É para perceber o que era e o que é, não é? Não tem comparação. Ela que andava descalça e ia para a escola descalça, hoje tem a carta de condução e conduz. E tudo graças ao 25 de Abril, porque senão ela continuaria sem a carta de condução, não é? Portanto, foi uma coisa que... E isto é um exemplo, porque a maior parte deles não tinha casa própria e conseguem, após o 25 de Abril, trabalhar, ganhar o suficiente para comprar a casa e ajudar os filhos. Porque reparam uma coisa, muitas delas, quando se casam, essa parte nós não focamos neste projeto porque desvia-se um bocado da Constituição, mas elas quando se juntam com os maridos, a gente pergunta o que é que elas tinham em casa e eram coisas, pá, tipo uma mesa e duas cadeiras. E as cadeiras faziam mesinha de cabeceira. Era este o nível de pobreza, e depois levavam tipo duas canecas, dois pratos, dois garfos, e era o que tinham. Portanto, quando tu vês isto, ouves isto, e depois vês o que elas têm hoje, percebes perfeitamente o efeito exponencial que teve o 25 de Abril na vida destas pessoas. Elas conseguem que o trabalho seja efetivamente remunerado ao valor que tinham, o suficiente para elas conseguirem, muitas delas construírem com as suas próprias mãos as suas casas, que é essa outra realidade do pós-25 de Abril, é que formam-se cooperativas que vão fazer a construção das suas da habitação, porque não havia capacidade, exatamente como está a acontecer agora, não havia capacidade construtiva e as pessoas conseguem com grupos de pessoas que se juntam aqui além para construir as casas uns dos outros, tipo, e toda a gente ao fim de semana ia se juntava-se e fazia as casas. Pronto.
E isto é uma realidade Sim, sim. muito diferenciada, porque não ter casa, chegar a esta idade à velhice e não ter casa é uma coisa, nem sei, olha, eu, felizmente penso que não vou passar por isso, pelo menos estou. A gente pensa sobre isso para o nosso futuro, que é uma preocupação muito grande. Nessa altura eu não quis abordar muito o que tinha a ver com a reforma agrária e com essa vontade popular e das cooperativas que se juntaram. Eu na minha preparação tentei fugir um bocadinho aí, mas se quiserem falar do assunto, estejam à vontade. Nós não falamos muito sobre esse assunto e elas também não gostaram muito de. Não é numa questão de gostar, é porque, como entrava numa questão mais política, a conversa depois mesmo entre elas, porque nós fizemos sempre conversas em grupo, há sempre outras questões que vêm ao de cima, porque é uma situação como vai ter repercussões na atualidade, nas questões mais políticas. Percebemos que era um assunto que criava alguma tensão e desviámos-nos dele e passámos para a frente. Porque, repara, volto a repetir, o objetivo inicial era falar sobre os trabalhos agrícolas. E quando nós sentimos elas falaram, houve relatos sobre isso, mas foi sempre umas coisas muito ao de leve, foram sempre coisas bastante superficiais, não houve uma conversa séria sobre isso, porque como elas não são muito politizadas de uma certa maneira, né, porque muitas delas votavam no que os maridos votavam. Não quisemos ir por aí porque sentia-se um lindre. Assim como outras questões um bocado mais fraturantes, como por exemplo as questões relacionadas com o aborto. Elas falaram e com nós, como mulheres, nós conseguimos ir puxar mais esse assunto, que é um assunto que nos une a todas. Mas houve pessoas que falaram sobre isso, mas depois pediram-nos para cortar essa parte, não tocar nesse assunto diretamente com elas, mas houve muitas conversas nesse, assim. Tem vídeos a falar das ervas que usavam Sim. para tratar do assunto, Sim, como eles sim. diziam. Vê lá o ponto em que as Tem pessoas alguns sobre isso. tinham que recorrer para terem um mínimo de condições de vida, porque as pessoas tinham a sua sexualidade, a sua vida conjugal e naturalmente as coisas aconteciam e as pessoas já tinham 2 e 3 filhos e já não aguentavam, então tinham que recorrer às coisas mais inacreditáveis. Porque a situação a gravidez acontecia e depois as pessoas eram o quê? Era viver na castidade, quer dizer, não fazia muito sentido, não é? E já existia, antes do 25 de Abril, já existia contracepção, só que como as coisas eram muito pouco faladas, e lá está a questão do direito à informação, não eram faladas, eram reprimidas, as pessoas tinham muita dificuldade, e os maridos também, os maridos não aceitavam facilmente o facto de elas tomarem contraceptivos. Era um assunto complicado. Tanto que muitas delas, depois dentro do próprio casamento, vão ter atitudes como meu corpo, minha escolha. Acabam por ter é um bocado esta versão que nós ouvimos hoje em dia, que é My Body, My Choice, mas é um bocado essa frente que elas fazem ao marido, porque no fim de contas são elas que acabam por ter que suportar aquela situação de uma forma, de certa maneira, isolada, né? Porque uma coisa é criar os filhos que já têm, outra coisa é a mulher ser mulher e ter esse encargo de ser mãe, de gerar a criança, o bebê, né? Tudo isso acaba por cair em E o cima dela. risco de vida no parto. É? E o risco de vida no parto. Exato. Também Exato. Imenso risco de vida, imenso. Há uma senhora numa das aldeias que conta que a mãe dela morreu no dia em que ela nasceu, vítima do parto, e porque a ribeira, vê lá tu, isto para mim é mesmo dramático. A ribeira, como ela nasce no inverno, chovia, os invernos eram muito mais chuvosos, se calhar um bocado à semelhança deste que estamos a ter este ano, e a ribeira comia cheia, a mãe não consegue passar a ribeira para ir ao hospital. E ninguém a consegue vir acudir exatamente pelo mesmo motivo. Vê lá tu, se passa na nossa cabeça que não se conseguisse passar uma ribeira. E que ela acaba por morrer, porque teve uma perda de sangue muito, pronto, não para, né? E depois essa senhora carrega esse peso, porque depois é outra coisa que se nota que é, as pessoas depois carregam os pesos que isso tem. Essa senhora acaba por ser rejeitada pelo pai, pelo avô, pai da mãe, e acaba por andar um bocado de cá para lá desde pequena, e isso transforma imenso naquilo que ela depois é enquanto pessoa hoje em dia.
nota-se nos discursos nessas questões, mesmo outras que, quando elas dizem, por exemplo, para mim é das coisas mais marcantes, porque no fundo o que nos distingue muito delas é o facto de nós podemos estudar. E quando uma senhora diz, que é um dos vídeos que aparece, nota-se perfeitamente que ela até cruza os braços e ainda está. É uma coisa que a marca muito o facto dela não lhe terem permitido ir à escola. Isso é um peso dentro, sabes, aquelas coisas que tu tens dentro de ti que carregas, é quase um trauma, no fundo acaba por ser um trauma. É uma coisa que. É uma mágoa profunda. Portanto, a decisão era ter mais um filho, o risco do parto, né, da morte no parto. Portanto, era ter ou não ter, porque depois também quem mantinha o filho, não é que o homem ajudasse, mas, por exemplo, quem tinha que levar os filhos para o trabalho e ir parar o trabalho para ir a correr, para dar de mamar e para tirar o menino ao sol, que elas falam nisso também. É sempre as mulheres, eram elas. Ou seja, porque não havia sítio para deixar os filhos, não é? Não havia creche, não havia. Portanto, quem deixa de trabalhar são elas, ou quem leva os filhos para o trabalho e deixa os filhos para estar a trabalhar são elas. Ainda hoje, não é? Desculpa lá, mas essa é verdade. Ainda hoje é um bocado assim. Eu quero deixar isto, nós queremos deixar isto bem claro, que é assim, o facto de elas levarem os filhos para a escola, para o trabalho e todo o peso que cai sobre elas, não é em momento algum, e isto é uma questão muito fundamental no projeto, que é, há muitos homens a sentirem-se atacados neste discurso, e não é de forma nenhuma, porque os homens também tinham trabalhos complicados, difíceis, mas os delas não eram menos complicados nem menos difíceis, mas ao crescer a isso tinham a questão da criança, ou da gravidez, ou do que fosse. Isso é um pormenor muito grande, nós queremos deixar muito claro. Nunca foi, em momento algum, o objetivo de dizer os homens isto ou os homens aquilo. Não, é sempre sobre a questão da condição feminina no trabalho e naquilo que a Constituição vai dizer. Outra coisa que também nós gostávamos de esclarecer é que a ideia é mostrar uma realidade, não é definir nada em concreto. Ou seja, porque nos comentários muitas das pessoas se defendem, em comentários a defender, o meu marido faz isto, ou a minha situação era aquela. Não, nós não estamos a personalizar nada, estamos a relatar factos que aconteciam de uma forma generalizada. Não é. Claro que havia sempre um marido que ajudava, havia sempre alguém que era diferenciado, e por isso é que nós percebemos que havia possibilidade de ser diferente. Mas o grosso não era. E é essa a questão que nós gostávamos de deixar isto bem claro. Vocês olham para o projeto como um trabalho histórico, De memória, não. De memória. de colha de relatos. Nós, quando fazemos isto e dizemos este ironicamente, antigamente é que era bom e que nós estamos a dizer está tudo cumprido também. Ou seja, nós estamos a dizer que não falta. E por isso é que entra a Constituição, porque a Constituição dá-nos direitos, mas dá-nos deveres também, de a fazer cumprir. E não está tudo cumprido ainda. E a escola pública não é o melhor, não é um sonho, e eu e a Susana temos filhas na escola pública, mas está muito melhor, quer dizer, nós temos, foi uma frase, nós quando fomos agora ao programa da RTP, houve uma senhora, a plateia estava com jovens, e a Tânia Ribas de Oliveira perguntou se elas queriam deixar alguma mensagem. E houve uma senhora que disse, queria dizer aos jovens que aproveitem, estudem. E esta palavra aproveitem é aproveitar agora o que temos, né? É aproveitar as oportunidades que nos dão. Agora, Elas não puderam aproveitar, elas para não ir tinham. construindo mais, aproveitar o que agora, o que foi conquistado por elas, porque elas na altura não tinham. E portanto, a nossa posição também não é que está tudo impecável. Não está. Há muita coisa por cumprir, há muito trabalho, a democracia conquista-se diariamente. Porque levamos muitos comentários disso, então e hoje? Não sei o quê. Tá. E nós não estamos a dizer que está espetacular, só estamos, é isso que é não ver o copo meio cheio, meio vazio. É isso, é ver o copo meio cheio. Estamos com o copo meio cheio. Estamos num caminho. Vocês, enquanto coletivo e também a nível individual, o que é que este projeto vos acrescentou? Uma grande surpresa! Uma experiência que a gente não estava a contar. Uma que Orgulhosa da gente ter conseguido fazer isto.
Porque foi com há várias instruções de ai, já passou tanto tempo, e Susana, por favor, quando é que tu fazes? Eu não atendo o telefone e não sei o quê, e como é que isto está? Portanto, isto foi sempre uma luta. Portanto, eu estou muito contente da gente ter conseguido cumprir, da gente publicar um vídeo por dia, das coisas estarem a andar e não temos falhado em nada. E estamos a andar, porque estamos a fazer isto de uma forma para além dos nossos trabalhos, para além da nossa vida pessoal. Portanto, isto é o tempo, o pouquinho tempo que a gente tem para nós, dedicamos-o a isto. Por isso, vejo isto como uma possibilidade de fazer alguma coisa que a gente gosta, de fazer alguma coisa com algum propósito, de que nos faça sentido e que a gente diz, não, eu já estou a contribuir de acordo com aquilo que eu posso, com as nossas possibilidades. Claro, se calhar, poucas, o meu computador já é muito antigo, já é muito velhinho, por muita desgraça, eu fico muito a sofrer a olhar para ele, por favor. Agora fico à A espera. adormecer. Houve um dia que sim, eu liguei o computador, ele demora tanto tempo que eu adormeci, entretanto. A sério. Portanto, eu acho que e ver que as pessoas gostaram imenso, e que nos deem um feedback muito positivo, acho que isso valeu a pena o esforço, valeu a pena as olheiras, valeu a pena essas coisas todas. E acho que nós ainda podemos chegar mais, porque a meta deste projeto foi para as redes sociais, por exatamente que a gente quer chegar às gerações mais novas do que nós. E se calhar chegar às escolas, chegar a associações, chegar aí. Portanto, eu não creio que o projeto termine aqui. Agora os vídeos já estão, estamos no 46, acho eu, portanto faltam poucos vídeos para terminar a apresentação dos 50 vídeos. Mas nós achamos que agora que está feito, isto não fica aqui, não precisa de ficar aqui parado. Pode continuar. E com podcasts como o teu, que nos permitam dar mais voz e chegar a mais pessoas, melhor, a gente estamos disponíveis para apresentar este projeto onde for preciso, dentro daquilo que a gente conseguir, da nossa vida pessoal, e até mesmo como se vê a sacrifício da nossa vida pessoal, nós estamos dispostos a ir apresentar isto. E quem sabe, com os devido apoio, a gente consiga mostrar mais coisas e mais do que se passa e continuar a explorar a nossa criatividade. Vocês até TikTok têm para falar com os mais novos. Não, o projeto tem TikTok, nós não temos. É verdade. A minha filha disse-me assim: olha, isso vai ser uma desgraça no TikTok, mãe. E cancelámos o Twitter, né? Íamos também para o Twitter, Ai, ainda mas bem. não entramos, não. Fizeram bem. Ela Fizeram disse: bem. no TikTok, para ter sucesso, só se puseres as velhotas a dançar. Porque eu não estou a Exato. ver a fazer umas fotografias, porque eu não estou a ver que as pessoas querem ouvir essas tuas conversas. Mas o que é certo é que no TikTok, não da mesma forma como no Instagram ou assim, mas a gente tem tido bastantes seguidores, até foi onde tivemos o primeiro impulso, as pessoas estão a ver, etc. Foi no TikTok. E pronto, e acho que não podemos também discriminar uma rede assim. A gente quer chegar aos mais novos e os mais novos estão no TikTok. Podemos não ter uma velhota a dançar, mas pode ser alguma história engraçada que alguém queira ouvir. Quem sabe se no futuro não podem fazer um vídeo com as senhoras a dançar. Todas Olha, juntas. elas Eram pessoas para isso. Eram pessoas para isso, pois eram. Iam gostar de certeza. Iam se vestir a rigor e tudo. Isabel, e tu o que é que te acrescentou à tua vida este projeto? Uma vez reforçou uma coisa que eu já trazia comigo, mas que eu gosto imenso, ao contrário de toda a gente, do que tentam dizer, que as mulheres são muito más umas para as outras e que não dá para trabalhar. Não, eu cada vez gosto mais de trabalhar com mulheres. Isso é a história do dividir para reinar e eu espero que a gente continue, porque é um prazer realmente poder trabalhar com quem se encontra, com quem gostamos, principalmente, com quem é fácil comunicar, com quem se está alinhado, com quem pensa o mundo da mesma maneira que nós. E isso até com elas também sinto, porque houve uma grande empatia também com as senhoras, né, que conhecemos. Portanto, o problema é isso, se dão bem,
é um bocado perigoso, sim. Não, ao contrário de muita gente, homens, eu acho que as mulheres trabalham muito bem juntas. É um mito, o contrário. Tem uma parte aqui no meu podcast, que é a parte dos subscritores, que eles podem fazer perguntas, e tem aqui uma pergunta da Sofia Moleiro: que mais vos surpreendeu nas histórias que recolheram? Houve algum momento em que sentiram que estavam a ouvir algo que nunca poderia ser perdido? Os relatos foram todos muito impactantes. E, portanto, é num todo. Às vezes parecia que elas estavam sempre a dizer o mesmo, porque elas passaram, eh, todas passaram pelo mesmo. E o que também ganha essa força é serem muitas, né? Serem muitas e muitos relatos de pessoas diferentes. Acho que é essa vivência de, de exploração. Era uma vida de exploração, de quase escravatura, quer dizer, as pessoas iam trabalhar por um ordenado miserável, muitas iam trabalhar por comida e teto, isso é incrível. E isso não pode ser apagado. Isso não pode ser apagado e esquecido. Olha, a mim o que mais me impactou foi histórias de crianças a tomar conta de crianças. Crianças a tomar conta de bebés, crianças a fazer comida para bebés, os pais iam trabalhar, e uma criança com 6, 7, 8 anos, 10 no máximo, ficava a tomar conta dos bebés. E a gente hoje em dia é impensável isto. Tipo, dar esse tipo de responsabilidade a crianças, não as deixar ser crianças e torná-las adultos logo responsáveis. Para mim, essa história dessa senhora que não foi à escola é um dos vídeos, que não foi à escola porque ficou a criar as irmãs e depois com 12 anos foi trabalhar. É uma das histórias que mais me impactou porque quase tive de fazer as contas na cabeça. Espera, mas ela foi trabalhar com 12 anos e se ficou a criar as irmãs, que idade é que ela tinha? E é este tipo de infâncias roubadas que me fizeram também muita impressão. Eu não sei, Andréia, qual é que foi a história que te impactou mais? Também foi o conjunto das histórias, porque como a minha família veio de Moçambique e nós tínhamos uma vivência, a minha família tinha uma vivência completamente distinta, foi chocante para mim perceber que, apesar de todas as histórias de discriminação que a minha família foi alvo, e racismos e tudo mais, nós, porque estou a falar da minha família, do facto de nós sermos goesas, temos aqui alguma. Não estou a falar pelos moçambicanos negros, nós, é chocante para mim ouvi-las porque, no fundo, no fim e ao cabo, e elas dizem, eram escravas em Portugal, havia escravatura em Portugal. O ordenado era tão baixo. É verdade, há tantas delas e outros projetos que andam aí a recolher outros testemunhos, como por exemplo o do Fumaça, que anda a falar sobre as senhoras que vieram das suas terras, das suas aldeias para trabalhar nas casas de Lisboa. Eram escravos. Não me venham cá por causa de pagarem uma porcaria de uns tostões. Depois também não descontavam para a caixa. E atenção que não descontavam, porque não havia, porque se descontassem então não tinham nada para comer. Atenção a isto. Epá, eu não consigo compreender, e isto é uma das coisas que mais me choca pela positiva, que é como é que estas pessoas fazem o 25 de Abril e são tão calmos, é tudo tão feito não houve aquela coisa daquela explosão de se virarem contra aquelas pessoas que os oprimiam, não houve. De violência, Não houve essa violência que poderia ter surgido, porque as histórias são mesmo muito dramáticas. Quando nós ouvimos depois as histórias, algumas, eu ouço na minha família situações, eu comparo com elas e continuo a achar que era um privilégio a situação que nós vivíamos, não é? Não, volto a repetir, não estou a falar dos moçambicanos negros, não é isso. Estamos a falar de outros moçambicanos, num caso específico nosso, da minha família. Mas é muito chocante, porque nós fomos vítimas de racismo, mas estas pessoas eram vítimas fala-se na Ilha das Castas, mas isto era uma coisa muito ao nível, não é? Essas pessoas, a ascensão social era praticamente impossível, não é?
Por muito que trabalhassem, por muito que se esforçassem, não tínhamos dúvidas. Portanto, é mesmo muito difícil, foi para mim muito difícil perceber, porque ao princípio acho que nem me caía a ficha. Eu dizia, sim, começou a trabalhar aos 10 anos, e depois? E depois o trabalho a seguir que veio fazer foi qual? E depois é que eu comecei a pensar, mas espera lá, aos 10 anos, tipo, aos 10 anos onde é que andava a minha mãe? Onde é que andava o meu pai? O que é que eles andavam a fazer? As pessoas da minha família, o que é que andavam a fazer aos 10, 11, 12 anos? O que é que andavam a fazer? E é completamente diferente. E muitas dessas senhoras não fizeram descontos e hoje em dia ainda sofrem com isso. E depois outra coisa que eu acho muito interessante, e isto é um dos pontos que eu acho que depois é preciso nós socialmente, enquanto sociedade, né? Enquanto comunidade, perceber que é quando nós vimos, por exemplo, aqui a Évora, e vamos a um determinado restaurante e temos uma senhora na cozinha a cozinhar e dizemos, pá, foi as melhores migas que eu já comi. A gente pensa assim, quando é que ela começou a trabalhar e com quem é que ela aprendeu? E por que motivos é que ela começou a aprender e cozinha tão bem? É que muitas delas começaram a cozinhar ou começaram a tratar dos irmãos, e não estou a falar destas, assim, já nos 80, que era o caso de muitas delas. Estamos a falar de senhoras já agora nos 50, nos 60, porque eu lembro-me de estar na escola e muitas das minhas colegas desistirem no quinto ano, no sexto ano, e irem trabalhar. Lembro-me perfeitamente. E também me lembro de uma coisa muito, para mim, muito mais marcante, que era, não sei se vocês têm essa memória, que era o jornal do meio-dia, da hora do almoço, havia sempre uma parte em que se falava dos abusos que havia às crianças naquela altura. Eu tinha, pai, 14, 15, 16 anos e lembro-me de ouvir isso nas notícias e ficar completamente horrorizada e pensar, mas isto acontece aonde? E era cá, porque estas coisas, destas vivências das pessoas, mantêm-se, perpetuam-se. E isto era Portugal em 1992, 1994. Estamos a falar deste período. Ou mesmo, imagina, 85, 95. Não foi assim há tanto tempo. E isto era a conversa do telejornal, vê lá tu. E estamos a falar destas pessoas. E depois, como é que elas refizeram a vida? Se calhar são cozinheiras, se calhar, pronto, olha, não sei. Para mim isto é o mais chocante do projeto, é perceber esta realidade. Muita gente me tem perguntado que se sente desalentado perante o mundo e que tem vontade de agir, de fazer alguma coisa, para não ficarem só nas palavras. Qual é o conselho que vocês dão a essas pessoas que querem fazer alguma coisa, como vocês fizeram? Por isso pensa o caminho. É pensarem numa ideia e saírem de casa e irem falar com as pessoas. As pessoas quando se juntam, foi o que aconteceu connosco. Se eu tivesse ficado quieta, acabou o projeto anterior e tivesse dito, olha, eu agora preciso de tempo e de paz. E estas duas senhoras tinham cada uma seguido o seu caminho. E a única coisa que eu me posso dar ao prazer de dizer foi que eu não parei. Foi só isso, e juntei-me a elas as duas. Foi a única coisa que eu fiz. Depois elas próprias juntaram-se a mim, começamos a trabalhar as coisas e isto ganhou vida própria. Se há algum conselho que eu posso dar a alguém, é faz. Faz. É melhor do que não fazer. É faz. Partilha de ideias também é importante. Eu poderia ter uma ideia, mas quer a Isabel, quer a Andreia vieram sempre acrescentar coisas à minha ideia e vice-versa. Há bocado dizíamos, tivemos a sorte de estar um bocado sintonizadas. Sempre é bom. E outra coisa, é assim, às vezes não é no primeiro grupo, não é nos primeiros encontros que a gente encontra as pessoas certas, porque há sempre, o caminho também faz parte da viagem, ou seja, quando nós fizemos um outro projeto que teve os seus percalços, e não foram poucos, foi difícil chegar ao fim. Mas passados 2 anos para 3 anos, eu penso assim, bom, aqueles fins de semana seguidos, quase 6 meses da minha vida que eu tive dedicada exclusivamente ao projeto, trabalhava durante a semana e ao fim de semana fazia o projeto, valeram completamente a pena. Ai, a felicidade de levar aquelas senhoras ao estúdio da RTP foi espetacular. Elas estavam tão contentes, só proporcionar-lhes aquilo foi espetacular. Olha, só por isso já quase valia a pena. Aí o projeto ficou ganho aí. A ideia delas irem para a RTP, elas viveram e de repente elas ganham voz e são convidadas a ir à RTP para falar só sobre aquilo que viveram. Isso acho que foi o melhor. Isso é o nosso Globo de Ouro. Só de pensar que elas nasceram numa altura em que não havia televisão e viram todo o processo de desenvolvimento. A RTP é aquele símbolo máximo.
E uma casa tão Nós entrevistamos importante. mais de 50 senhoras. E só 4 é que foram, mas nós tivemos o cuidado de falar para os lares, para os centros de dia, tentar apanhá-las a todas, as que conseguimos, porque muitas delas, no sítio em que as conhecemos, pois elas se mudaram, mas tentamos avisar o máximo possível, não só para elas nos verem a nós, porque ficamos contentes que elas nos vejam, mas acima de tudo para elas verem as outras senhoras que as representam, porque a gente, quando nos disseram, olha, tragam-nos 4 senhoras, se for possível, nós escolhemos 4 de 4 freguesias diferentes. E se houvesse uma segunda oportunidade, nós já combinamos que seriam das outras freguesias que não foram, porque eram 8. Portanto, a ideia é que elas, não fui eu, mas foi a minha amiga, foi a minha vizinha. Não foi da minha aldeia, mas foi numa aldeia ao lado da minha. E eu conheço aquelas pessoas, porque elas depois têm, as pessoas só não têm relações, né? Há sempre o primo, foi a prima de não sei quantas, pronto. E que fazia parte do projeto, porque elas estão isoladas nas suas aldeias, mas depois percebem, há pessoas que comunicam entre elas, estás a ver? E então acaba por. O projeto o anterior ainda foi à feira do montado em Portela. E houve imensa gente que depois, quando nós passamos pelas freguesias, vieram ter connosco e disseram: a minha prima viu-me em Portela, não sei quantas viu-me em Portela. Então há muito esse reconhecimento e elas sentiram logo esse lugar também de reconhecimento. O que é que faz falta? Mas falta continuar. Abril não se faz se não continuarmos. Mas eu agora preciso descansar um bocadinho. preciso descansar um Não, bocadinho. mas acho que é Sim. isso. Faz falta, já dizia o Zeca, o que faz falta é animar a malta. A alegria é uma forma de resistência muito grande e com elas também aprendemos isso, porque elas não são vítimas, elas deram a volta e elas são resistentes e sobreviventes, sem dúvida, mas elas não são mulheres amarguradas e tristes, não, elas são mulheres alegres, são sobreviventes. Portanto, continua a fazer falta animar a malta. A alegria é revolucionária. Para além dos 50 vídeos, fizemos um pequeno trailer logo ao início, antes de começarmos a publicá-los. E a ideia era exatamente mostrar que as nossas senhoras eram bem dispostas, que aquilo tinha sido engraçado, que elas atendiam os telefones. Aquilo era uma espécie de um trailer making of. Mas exatamente para não mostrar, porque a gente sabia que as histórias que a gente ia contar eram tão duras e que queríamos mostrar um bocado o outro lado delas. Descontraído, contentes, isso que a Foi Isabel está agora. divertido, sim. Foi divertido falar com elas. Elas divertiram-se e nós também. Mas o trailer até também tem mais mensagens, que também estão a falar connosco e está a ligar a filha, está a ligar o neto, percebes? Elas continuam a cuidar de toda a gente e continuam a cuidar da sua família. Portanto, estavam a ser entrevistadas, né? Nós rimos bastante com elas. Eu acho que valeu muito a pena, porque andar de bicicletazinha, não sei o quê, com elas contam as histórias, é brutal. Fui lá no telefone do Matias, estava escangalhado, não sei o quê, tive que ir de bicicleta. A maneira como elas contam as histórias. Mas agora eu já estou a reparar, nós usamos também, eu já estou a usar imenso, eu não usava tanto, que é o poi, poi. Peço sempre ao meu convidado anterior, que neste caso foi a Capicua, e ela deixou a pergunta, que é a seguinte. Muito por causa do meu disco, perguntaria: como é que imaginas o futuro? Como é que imaginas o futuro do nosso país e do mundo? Como é que descreverias o futuro? Eu imagino o futuro melhor, porque sou uma otimista e porque tenho que manter a esperança, porque tenho uma filha. Mas até esse melhor, imagino que vamos passar agora uma fase de muita luta. Muita luta. Eu acho que as nossas filhas vão ter que lutar muito mais do que nós lutamos. E, portanto, acho que vai ser uma fase que vamos passar isso. Isto é um futuro a médio prazo. Elas vão ter que. Elas ao lado dos amigos. Felizmente, eu espero que se juntem com os amigos, né? Porque isso é o que vai acontecer. Portanto, não são só as mulheres, né? Vão ser homens e mulheres a lutar muito
Para um futuro vai ser melhor. Eu acho que sim, mas vai ser muito duro. Isto é o que eu penso. Que agora é capaz de começar a doer um bocado. Vai doer um bocado, mas depois vai melhorar. Eu também acho que nós vamos viver um futuro agora um bocado duro. Acho que a nossa geração e a geração que vem um bocadinho a seguir a nós estão um bocado desiludidas, por exemplo. A nós sempre nos disseram, filha, estuda que tu vais conseguir ter uma vida boa. E nós estamos um bocadinho todos um bocado decepcionados com isto, porque afinal a nossa vida é pior que a dos nossos pais que não estudaram. E pelo menos para mim este problema da habitação, enquanto não for resolvido, só dava mais votos ao populismo. Também sabemos nós todos que a história nos mostra que isto são sempre ciclos. E este ciclo que começou se nós formos a ver a subida da extrema-direita na Europa e em Portugal, vem depois da crise de 2008, em que quem tinha muito ficou ainda com mais, e salvaram-se os bancos e aumentaram-se os impostos às pessoas e diminuíram-se os rendimentos. E depois admiram-se que as pessoas, quando não têm que comer, um sítio onde morar, por exemplo, eu sei que o preço da habitação em Évora é extremamente caro. Um ordenado não dá para pagar um T2. Uma mãe solteira, as mães solteiras que eu conheço alugam quartos das suas casas para poderem pagar a renda. E enquanto isto continuar assim, não estou a ver, não estou a ver votos e progresso e caminhos positivos. O que eu posso fazer é isto, são projetos como este e falarmos todos uns com os outros e de certa forma dar aos meus filhos valores e modos de vida e maneira de ser e saber tratar os outros, etc. Mas lá está, o ser humano, quando privado de muito, torna-se pouco humano ou pouco social. Não deixamos é de saber lidar bem com os outros e somos capazes das maiores atrocidades. Por isso acho que espero que todos tenhamos essa noção e pronto. Eu da minha parte vou tentar influenciar os meus e preparar-nos. Agora o mundo vai ser das gerações que aqui vêm. Mas não quer dizer que não podemos fazer tudo até. Nunca é tarde para fazer as coisas. Sim, não é para baixar os braços, mas Não é também para dar espaço às baixar outras os braços, pessoas. não é? Estas senhoras são a prova disso. Elas estão ali cheias de energia e com vontade de tudo e mais alguma coisa. Por isso é continuar. Andréia, queres adicionar algo? Eu não penso em futuro a muito longo prazo, também tenho um bocado a noção de que as coisas estão muito complicadas. Eu vou fazendo aquilo que posso diariamente, vou criando projetos como a Casa do Montado, o projeto Mulheres Saberes Práticos do Montado, projeto com elas do coletivo Ai Filhas, antigamente é que era bom, e tentar realizar. Eu sou do tempo em que havia um slogan anti-droga que era projeto de vida para uma vida com projetos. Eu levo muito isso em consideração, vou tendo os meus projetos e tentando realizar e não pensar muito. Também tenho a vantagem relativamente a elas, vantagem, desvantagem, é um ponto de vista. Eu não tenho filhos, portanto, essas preocupações são um bocadinho diferentes. Mas vou fazendo e vou tentando levar a outras pessoas comigo, porque acho que a gente vamos nos realizando em comunidade. É um bocado aquilo que eu tenho para o futuro, é isto, é continuar a luta, continuar a trabalhar, continuar a fazer coisas que acho que me enriquecem pessoalmente e que podem enriquecer a comunidade onde eu estou, os meus amigos, a minha cidade, todas estas. Assim, um bocado isto. E agora vou-vos pedir para deixar uma pergunta para o meu próximo convidado, que eu, sendo um podcast assim ainda pequenino, não tenho possibilidade de convidar todos os partidos para as eleições, mas decidi escolher um partido pequeno, que é o Volt, e vou entrevistar o Volt daqui a uns dias, por isso agora vou-vos pedir para deixar uma pergunta. O que é que ele vai fazer por Abril, por manter Abril vivo? Para mim era uma pergunta muito importante. O que é que ele vai conseguir fazer? O que é que ele se dispõe a fazer? E não é, eu não quero conversa da Xoxa. Quero factos. A gente já sabe muita. A gente há 50 anos, e isso sim, vamos com muita Xoxa. É um partido com dois líderes, mas um deles pronunciou-se acerca da situação do Papa e do cancelamento das festividades do 25 de Abril. Ele disse que era inocente e que não deveria ser assim.
Por isso é que a gente voltou a pôr o vídeo do preâmbulo da Constituição, mesmo para relembrar que isto foi conquistado e tem direitos, e nós somos um país laico, com inspiração cristã, mas a religião, a espiritualidade individual em nada tem a ver com as instituições. São os nossos representantes lá têm as suas crenças religiosas, ótimo, é com eles. Abril é mais importante. Para que vocês as três trouxeram um cravo. Teve que ser. Mas não combinamos, Sim. mas não combinamos. Mas não. Eu ainda trouxe mais. Luís, Eu também tenho para aí espalhados. Eu também eu trouxe a foice da minha amiga. Eu trouxe a foice da minha amiga. Da tal amiga da minha mãe, eu tive a honra de ser eu. Ela ainda não morreu, mas ela tem montes de sobrinhas e deu-me a mim. Eu acho que isto foi Essa é alguma tradição? Não sei, não conheço. É alguma tradição? Dar a foice? Não, ela trabalhou imenso no Alentejo com isto e deu-me a foice a mim quando andou a arrumar as coisas numa casa que tinha e quem herdou a foice dela fui eu. Portanto, ela trabalhou muito com isto. Eu vou fazer também agora como a Emília fez na televisão, com os teus seguidores. Como é que elas faziam? É assim, elas usavam isto assim, nos dedos, para proteger os dedos. Ou seja, usavam na mão esquerda. E depois pegavam o trigo e cortavam. Portanto, para isto passar e não cortar os dedos. E a minha amiga ainda Tipo tinha EPI, um estas que equipamento de usava proteção individual. aqui e aqui. Eu sou muito orgulhosa de ter herdado ele a foice dela, por acaso. Acho que isto isto é melhor do que ela me dar os brincos de ouro. É o Para mim, equivalente para um escritor a entregar-te uma caneta com a qual escrever um romance super conhecido, uma coisa qualquer. exato. Uma Sim. boa comparação. Dá muito Excelente suor comparação. aqui. Sim, para Dá mostrar que a muito escritura suor é o para desta equivalente. foice. A tua filha, por acaso, não está por aí. Eu queria te perguntar qual era o artigo preferido dela. Mas ela sabe já um decor. Sabe mais do que um. Mas conseguiu decorar um, já o diz. Todos os trabalhadores, sem distinção. Para além da Júlia ler muito bem, não é? E uma dicção espetacular, tendo em conta que ela tem 11 anos. Porque é que a gente escolheu uma criança para ler os artigos? Era um projeto que vinha das nossas mães para as nossas filhas, era um bocado essa ideia. Até trouxe mais coisas, por acaso, Luís. Espera aí. Força, então traz. Vou-te mostrar uma coisa que me deu a Andreia numa micro-manifestação que ela fez. Fez vários cartazes e eu guardei. Este era o meu, foi ela que fez os cartazes, porque nós acreditamos. E está nas nossas filhas, está nesta juventude. E eu acho que também é esta a mensagem. E também trouxe outra coisa, já agora. Espera. Eu quero saber qual é essa micromanifestação. Ela organizou uma micro-manifestação, mas que teve um impacto brutal. Cá em Évora, quando a gente, sabes, assim, tipo, nestas terras existe sempre, na estrada há sempre pessoas que dizem há melão, há orégãos, há cebolas. E eu cada vez que vou trabalhar, quando vou, tenho umas pessoas, quando volto tenho outras. E então eu pensei sempre, então também há amor, também há alegria, também há paz, por esses cartazes todos espalhados pela cidade. Eu ainda fui arranjar os cartões, arranjei a tinta, houve um encontro, uma atividade da cidade aqui perto, que juntou muita gente, e então eu resolvi que não vim cedo do trabalho, peguei no cartão, cortei-o todo aos pedaços e pintei e fiz os meus micro-cartazes para fazer uma micro-manifestação e pronto. E tiramos fotografias e pronto, e ao contrário. Ao futuro. Sim, mas era para ver pauzinho de gelado. Em casa tenho um que era a abril. Os micro-cartazes há amigos, há amor, há amanhã, há futuro, há segurança social, porque apesar deles lá terem chegado, nós ainda temos isto tudo. É a tal história do copo meio cheio e não meio vazio. Já tem muita coisa já feita, portanto é preciso agarrar no que temos. Foi um bocado essa a ideia da micro-manifestação. E o que é que trouxeste mais, Isabel? Eu devia ter começado por aqui, não sabia que ias trazer coisas. Não, tu tinhas-me pedido, tinhas falado de trazermos uns livros e tinha perguntado, disse, olha, o Luís vai perguntar sobre um livro. Eu não sei se tu vais ainda perguntar isso. Vou. Sim, ia ser agora. Se vocês trouxeram algum livro para recomendar. Sim.
E porque é que é Então, olha, a importante para Júlia vocês? recomenda esta. E acho que para quem tem filhos pequenos, que Era uma vez o 25 de Abril de José Fanha. Isto foi o que ela trouxe para quem tem filhos crianças e mesmo para adultos. Ela adorou. Adorou. Leu com 10 anos, fez um trabalho no 4º ano sobre foi o livro que ela escolheu, e acho que é um livro para quem tem filhos, acho que é porreiro. E eu trouxe este. Eu, que, Ela desde que viu a Ana Gomes a é o livro que eu recomendo. Com Foi uma boa escolha, notinhas. excelente. E pronto, acho que temos que andar com ele. Sim, temos que andar com ele. Espero E que seja um pronto, livro que não esteja em perigo. Pois, espero que não. Não, não, mas aí temos que ser fortes. Aí temos que ser fortes. Eu estou convencida, e acho que também é do coletivo, há coisas que não voltam para trás. Há coisas que houve uma evolução na mentalidade. Portanto, há coisas que não há muito, não voltam para trás. Pá. Há força e há. Mas na sociedade pode acontecer, é verdade. Eu trouxe aqui um do Peter Tosh, não é em português, chama-se The End of Times. Foi um livro que eu andava sempre com as minhas conversas. Mas como é que é possível as pessoas votarem e acreditarem nestas coisas e etc, etc. E então o meu irmão ofereceu-me aqui 30 anos este livro, que é de um historiador que aplica matemática a estas coisas todas, e eu ainda não acabei, porque ele é muito grande. E acaba por contar um bocado como os ciclos da história se repetem, e ele analisa um bocado períodos históricos, desde a Revolução Francesa, em que todos se baseiam um bocado nisto, que há a pobreza, a miséria, que depois acontece, então há um momento de desintegração, que acho que é um bocadinho o que a gente estava a ver, o precursor disso, não é? Tipo, momentos de estabilidade e de paz. A metáfora que ele utiliza aqui é um bocado o jogo das cadeiras, não é? Que a gente está habituado a jogar ao jogo das cadeiras, e cada vez vão tirando uma cadeira. Neste caso, cada vez vai havendo mais pessoas e os recursos, poucos recursos, porque há sempre uma transferência de bens e propriedade para as elites. Por isso é que chamamos elites. Mas é um bocado tentar perceber porque é que a gente estamos agora nesta fase de história. Porque é que estamos aqui agora? Porque é que isto está a acontecer e que isto já aconteceu no passado? Pronto, é mais esse lado. Mas pronto. Temos boas leituras para o futuro. Ótimo. E estamos aqui já mesmo na reta final. Eu costumo só fazer esta pergunta só porque às vezes pode-me ter escapado alguma coisa importante, alguma coisa que vocês queiram me dizer, agora é a altura de o fazer. Eu só quero agradecer, Luís, pelo convite. Foi um prazer falar convosco, tão importante. Foi muito Pronto, fixe. e peço desculpa porque como não somos profissionais nem das entrevistas, provavelmente nós estamos na segunda entrevista. Não, nada disso. Não estamos, podemos nos perder um bocadinho aqui nos nossos... Não, foi uma ótima conversa, eu adorei falar convosco. Um bocadinho em consideração aos teus ouvintes, que estão a falar com 3 raparigas banais que estão no Alentejo profundo. E estamos assim, é o possível. É o possível. Eu agradeço imenso que vocês tenham vindo falar sobre o vosso projeto e a representar a história das vozes tão importantes dessas senhoras que viveram num tempo tão difícil e que conquistamos tantos direitos. Espero que esta nossa conversa inspire muitas pessoas, não só mulheres, mas também homens e crianças, os nossos filhos, de toda a gente, para o nosso futuro, que seja inspirador. E obrigado por terem vindo. Obrigada, Luís. Bom trabalho e obrigada pelo teu trabalho também. Força. E assim chegamos ao fim deste episódio. Se chegaste até aqui, muito obrigado. O que faz falta é um projeto totalmente independente, não tem patrocinadores e só existe porque tu ouves. Se queres que continue, espreita a descrição, há formas muito simples de ajudar. Mas há algo ainda mais essencial, não fiques refém dos algoritmos. Subscreve a newsletter para receberes cada novo episódio sem distrações no teu e-mail. É lá que nos encontramos, sem depender de terceiros. E claro, podes deixar um gosto, comentar e partilhar. Pode parecer pouco, mas cada interação faz com que esta mensagem chegue cada vez mais longe. Como cantava o Zeca, venham mais 5 de uma assentada, conto contigo para espalharmos esta mensagem e transformarmos o mundo, porque o que faz falta é agir. Muito obrigado por estares desse lado.
Até breve. O que faz falta é avisar a malta, o que faz falta. O que faz falta é avisar a malta, o que faz falta.